Olá pessoal, sou o professor Cícero Soares, trago para vocês aqui a nossa primeira correção aí, da nossa primeira oficina, da nossa quarta Olimpíada de Matemática do Lei. É um prazer, quero saudar aqui a todos os participantes da Olimpíada e incentivar vocês a persistirem, a continuarem, a não desistirem. São 20 oficinas, mas vale a pena vocês participarem. Pelo que vocês vão aprender, pelo que vocês irão ganhar. Cada participante aí das Olimpíadas terão até 2 pontos em cima da média em matemática. Os que participarem mais de 60% das oficinas terão um certificado com até 100 horas aulas. Os 3 primeiros colocados serão premiados aí com 500, 300 e 200 reais, respectivamente. Então, vou trazer aqui para vocês essa primeira correção. É importante que vocês vejam os slides explicativos, procurem estudar antes de fazer o teste, façam o teste e também vejam a correção. Toda segunda-feira a gente vai postar o material da semana, o slide explicativo, o link para o teste, tá certo? E na segunda-feira seguinte a gente faz a correção e posta um novo material. Combinado assim? Então vamos para o nosso slide, né? Vamos iniciar aqui com a nossa aula. Deixa eu ver aqui, estou apanhando aqui um pouquinho, mas vai dar certo. Bom, vamos começar com a nossa primeira questão. Ela nos faz a seguinte pergunta: quantos divisores naturais tem o número 100? Como eu posso identificar os divisores naturais de um número? Qual o meio, né, que eu posso fazer isso? Então, nós vamos aqui identificar várias maneiras. Uma delas seria a gente identificar esses divisores e depois contar, né, para determinar quantos são. A gente poderia fazer isso fazendo a continha, né, será o primeiro jeito de fazer a continha e observar se o resto é zero, né, se o resto é igual a zero. Vamos exemplo aqui, ó. Se quiséssemos saber, por exemplo, se o 4 é divisor de 100, a gente pega o 100, faz a continha dividido por 4, e 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, baixa o 0, fica 20 por 4, dá 5, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então esse é um jeito de saber se um número é divisor de outro. Ao fazer uma continha dessa, o que a gente observa? A gente observa aqui que o 4 é um divisor de 100, porque 100 dividido por 4 dá 25, e o 25 também é um divisor de 100, porque 100 dividido por 25 é 4. Isso é uma maneira de saber, de identificar um divisor, fazendo a conta e observando se o resto dá zero. Mas há outras maneiras de fazer. Uma delas seria, em vez de a gente dividir, a gente escrever uma multiplicação, tá certo? Produto é multiplicação. Então, como a gente pode fazer isso? Eu posso pegar o 100, por exemplo, e escrever como sendo 1 vezes 100. Então, tanto o 1 como o 100 são divisores de 100. Aliás, todo número tem essa característica, é divisível por 1 e por ele mesmo. Bom, mas poderia também aqui escrever o 100 como sendo 2 vezes 50. Então, isso significa dizer que o 2 é divisor de 100, porque 100 dividido por 2 dá 50. E o 50 também é divisor de 100, porque 100 dividido por 50 dá 2. Outra maneira seria 4 vezes 25. Então, tanto 4 quanto 25 são divisores de 100. 5 vezes 20 também é 100, né? Outra maneira de escrever o 100. E 10 vezes 10 também é 100. Então, temos aqui várias maneiras de escrever o 100 como produto de dois números naturais. Então, aqui o que a gente percebe? Esses números 1, 2, 4, 5 e 10 são divisores de 100. E também o 100, o 50, o 25 e o 20. O 10 nós já tomamos. Então, está aqui todos os divisores de 100, seria 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Mas o que a questão nos pede é saber quantos são esses divisores. Ela pergunta quantos, não é quais, né? Então, sabendo quais,
é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos aqui 9 divisores do 100. Então, essa seria uma maneira de determinar essa resposta. É claro que quando fazemos dessa maneira, nós corremos o risco de esquecer alguns divisores, tá certo? Mas observa aqui, se você pegar o primeiro e multiplicar por último, 1 vezes 100 é 100, 2 vezes 50 é 100, 4 vezes 25 é 100, 5 vezes 20 é 100, 10 vezes 10 é 100. É um jeito de você saber que não esqueceu ninguém. Essa seria uma maneira, mas existe outra que a gente vai ver. Mas antes disso, eu queria definir matematicamente, em uma linguagem matemática aqui, o que se entende por divisor. Então, em linguagem matemática, nós definimos um divisor da seguinte maneira. Nós dizemos assim, escrevemos assim. Um número A, ou seja, esse A pode ser qualquer número natural, é divisor de um número natural B, esse B também pode ser qualquer número natural, se somente se existe um número natural C, tal que B é igual a vezes C. É exatamente o que nós acabamos de ver. Por exemplo, B igual a 100, o A igual a 4, C igual a 25. Então, 100 igual a 4 vezes 25 implica dizer que o A é divisor do B, ou seja, 25 seria divisor do 100. A linguagem, nós podemos tirar aqui algumas linguagens daqui. O B é chamado de múltiplo de A. Dizer que B é múltiplo de A é a mesma coisa dizer que B é divisível por A. No caso, nosso exemplo, 100 é igual a 4 vezes 25, implica dizer que 100 é múltiplo de 25 e 25 é divisor de 4. Vale mesmo para o C. Mas o que nos interessa saber nessa questão é se é possível determinar o número de divisores naturais de um número natural sem conhecer seus divisores. Será que isso é possível? A gente não vai escrever os divisores, mas queremos descobrir quantos divisores esse número tem. A resposta é afirmativa. Existem maneiras de determinar quantos divisores um número natural 100 tem, sem precisar saber quais são esses divisores. A forma de fazer isso é fazendo a decomposição em fatores primos. Professor, o que é decompor em fatores primos? É você escrever o número, colocar uma barra ao lado e ir dividindo. 100 dividido por 2, 2 é um fator primo, vai dar 50. 50 dá para dividir por 2 novamente e dá 25. 25 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 5 e dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, nós podemos escrever o 100 como sendo 2 elevado ao quadrado. Coloquei aqui esse 2 em vermelho, expoente vermelho, para lembrar que esses 2 aqui, vezes 5 elevado também ao quadrado, que coloquei em azul, que são esses 5 aqui. Então, 100 pode ser escrito como sendo 2 elevado ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Para saber o número de divisores, o que a gente faz? Nós iremos tomar aqui os sucessores dos expoentes. Não é os expoentes, tá certo? Não é o 2 que eu vou pegar. É o sucessor dos expoentes. Quem é o sucessor de 2? Esse 2 vermelho que está aqui. É 2 mais 1, que é 3. O sucessor desse 2 azul também é 2 mais 1. Então, 2 mais 1 é 3, vezes 2 mais 1, que é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, o número 100 tem 9 divisores. E aí você pode fazer isso com qualquer número. Você faz a decomposição em fatores primos, depois escreve esse número na sua fatoração completa. É só tomar aqui os sucessores dos expoentes e multiplicar. Lembrando que sucessor é o número mais 1. Ok? Deu para entender? Vamos então para a nossa próxima questão. Observando o conjunto dos números naturais, temos aqui o conjunto dos números naturais, é o 0 mais os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, reticência, são os números usados na contagem. É possível concluir corretamente que temos aqui algumas assertivas, vamos analisar cada uma delas. A letra A diz o seguinte: todo número natural tem um antecessor. A gente olhando aqui para o conjunto vai observar que esse 0 ele não tem antecessor. O antecessor é o que vem antes. Todos os demais têm um número que vem antes, mas o 0 não tem. Se fosse nos números inteiros, seria o menos 1. Mas no conjunto dos números naturais, o 0 não tem antecessor. Portanto, essa letra A é falsa. Letra B. Todo número natural tem um sucessor.
Isso é verdade. A característica principal dos números naturais, ele é feito com a sucessão de números, né? Você pega um número, o primeiro número, no caso 0, toma o sucessor do 0, que é 1, e vai tomando os sucessores dos sucessores. Aí você tem todos os números naturais. Como você não pode escrever todos os sucessores, então esse conjunto é infinito. Logo, essa letra B é verdade. A letra C nos diz: se A e B são números naturais, isso significa, se eu tomar dois números naturais quaisquer, né? E C é igual a B menos A, C é você pegar o B e subtrair o A, então C pertence aos números naturais. Será que sempre é possível subtrair dois naturais e encontrar os números naturais? Será que a operação de subtração ela é fechada nos números naturais? Isso é falso. Por exemplo, 5 menos 2 é 3, né? 3 positivo. Mas 3 menos 2, 3 menos 5, daria menos 2, que não é um número natural. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Um contra-exemplo, na verdade. Então, isso é falso. Veja aqui o nosso contra-exemplo. 5 menos 7 dá igual a menos 2. E menos 2 não é, ou seja, não pertence aos números naturais. Pertence a um outro conjunto numérico, é o conjunto dos números inteiros, que será objeto da oficina 2. E aqui em relação à divisão, se P e Q são números naturais e R é igual a P dividido por Q, ou seja, R é o quociente, né, o resultado dessa divisão, então R pertence aos números naturais. Será que isso é verdade? É sempre possível dividir com dois números naturais? A resposta é simples. Não. Nem sempre a divisão com naturais dá um número exato, né? Então, vamos trazer aqui um contra-exemplo para vocês perceberem. Por exemplo, se o P for 1 e o Q for 2, então P dividido por Q é 1 dividido por 2. E 1 dividido por 2 é 1/2, 0,5, como você queira escrever. É uma fração, é um número racional, portanto, não é um número natural. Esse item, portanto, é falso. Vamos para a terceira questão, né? Então tá aí, letra B. Sobre o número 2021, é verdade dizer que A é um número natural par, B é um número primo, C não é primo, pois admite o 7 como divisor, não possui divisor. Nessa questão eu cometi um pequeno erro na hora que fui escrever. Na verdade, a letra B seria escrita assim: B não é um número primo, mas acabei esquecendo aí a palavra não, tá certo? Precipitando a questão, mas sem problema. Quando a gente cometer algum erro dessa natureza, a questão é anulada e os pontos são atribuídos a todos os participantes. Mas eu vou resolver mesmo assim, para a gente aprender com a questão, para a gente trabalhar a questão, tá certo? Alguns alunos aí observaram isso é muito bom, né? Mostra que vocês estão atentos. Então vamos analisar aqui a letra A, 2021, né? O ano que estamos. É um número natural par? Para saber se o número natural é par, basta olhar o último número, no caso aqui, o último algarismo aqui é 1, portanto, trata-se de um número ímpar, né? Todo número terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9 é ímpar, então logo essa letra A é falsa. Você deixar a B aqui para a gente responder depois, vamos logo a C. Você diz assim, não é primo, pois admite o 7 como divisor. Será que se dividindo 2021 por 7, a divisão é exata, tem resto zero? Vamos dividir aqui, fazer a divisão aqui. Observando aqui, 2021 dividido por 7, dá 288 e sobra resto 5. Logo, não é uma divisão exata. Isso significa dizer que o 7 não é divisor de 2021. Logo, esse item C vai ser falso. Bom, o item D pergunta, afirma, né? 2021 não possui divisor. Isso é falso. Todo número possui pelo menos dois divisores, o 1 e ele mesmo. O número 1, ele divide todos os números naturais, inclusive ele mesmo. É o único número que só tem um divisor, que é ele mesmo, que é o número 1. Todos os demais têm pelo menos dois divisores, o número 1 e ele mesmo, porque o 1 divide todos os números e todo número é divisível por si mesmo, tá certo? Números que têm essa característica, que só admite o divisor 1 e a divisão por si mesmo, é chamado de números primos, tá certo? Mas ficou a letra B aqui para a gente responder, né? Essa letra B, saber se esse número 2021 é primo ou não.
Como é possível saber se um determinado número é primo ou não? Temos dois casos. Se for um número pequeno, né? No caso de um número pequeno, é moleza. Por exemplo, o 13. Só você perceber que o 13 só admite como divisor o 1 e ele mesmo. Logo, o 13 é um número primo. Mas se for um número grande, aí a história é outra, como é o caso do 2021. Aí a gente precisa de um método ou de uma técnica para determinar esse número. Essa técnica existe? Existe. A gente vai aprender essa técnica aqui agora, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir o número dado, no caso aqui o 2021, por todos os primos menores que ele, né, até encontrar uma divisão exata, caso ele não seja primo, ou uma divisão onde o divisor seja menor ou igual ao quociente. Professor, eu não entendi nada disso aí. Vou explicar agora e você vai entender aqui bem direitinho, tá certo? Então vamos ver aqui como eu faria aqui com 2021 para saber se ele é primo ou não. Bom, eu vou dividir ele pelos primos menores que ele. Quem são os primos menores que 2021? O menor primo é o 2, né? Depois do 2 é o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, por aí vai. A gente vai fazer essa divisão até um certo valor. Eu vou chamar aqui de P. Então a gente precisa dividir o 2021 por 2. A gente já sabe que não pode, porque o 2021 é ímpar, né? Não é divisível por 2. Por 3 também não é, porque se eu somar aqui, ó, 2 mais 0 é 2, mais 2 é 4, mais 1 é 5. Então a soma dos algarismos de 2021 dá 5 e 5 não é divisível por 3. Logo, 2021 não é divisível por 3. Por 5 também não é, porque os múltiplos de 5 é 5, 10, 15, 20, 25. Ou ele termina em 0 ou termina em 5. O 2021 termina em 1, portanto não é divisível por 5. Por 7 nós acabamos de fazer e verificamos que não era, né? Sobrou o resto diferente de 0. Vamos começar por 11. Vamos começar aqui dividindo por 11. Vou fazer a continha aqui. Pronto, viu aqui como foi rápido a conta? Só foi clicar aqui e já apareceu aqui a continha aqui, ó. 2021 dividido por 11 dá 182 no quociente e sobra 9 de resto. O que é que isso significa? Como sobrou o resto, significa dizer que o 2021 não é divisível por 11, tá certo? Mas não sabemos ainda se ele é primo ou não. Temos que continuar dividindo, porque o nosso divisor aqui é 11, ó, e o nosso quociente é 182. Nosso quociente é maior do que o divisor. Nós temos que fazer essa continha até encontrar um quociente, o número aqui menor do que o divisor. Então vamos dividir pelo próximo número primo. É o 13, ó. Feita aqui a continha. Conta aqui a gente faz em um segundo. Então 2021 dividido por 13 dá 155, sobra o resto 6. Então 2021 não é divisível por 13, porque tem resto diferente de 0. Mas não posso concluir ainda se é primo ou não, porque o divisor aqui, ó, 155, é maior do que 13. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? 17. Vamos dividir aqui por 17. Deu 118, resto 15. Mesma coisa. 2021 não é divisível por 17, porque sobra resto. Mas não dá para concluir ainda porque o quociente, o 118, é maior que o 17. Ó. Observe que à medida que nós vamos aumentando aqui o divisor, vai diminuindo aqui o quociente. Ok? Próximo é 19, né? Dividindo por 19 dá 106, mesma coisa, sobra resto. Então vamos continuar aqui dividindo. Quem é o próximo primo depois do 19? Será se é o 21? Não, o 21 é múltiplo de 3 e de 7, né? 3 vezes 7 não é 21? Não dá. Então 21 não é primo. É o 23. Pronto, vamos dividir por 23. Dividindo 2021 por 23 dá 87, sobra resto 20. Então, 2021 não é divisível por 23. E ainda não sabemos, ó, se ele é primo ou não, porque o 87 é maior que o 23. Próximo. Próximo número primo depois do 23 vai ser o 29. 25 é ímpar, mas não é primo. 27 também é ímpar, mas não é primo. O 29 é primo. Dividindo por 29 dá 69, resto 20. Também não é. Depois de 29, quem é o próximo primo? Bom, 31, né? Vamos dividir por 31. Por 31 dá 65, o resultado, sobra o resto 6. Ainda é maior. Não dá. Vamos para o próximo. 33 não é primo, 35 não é primo, 37. Dividido por 37 dá 54, sobra o resto 23, também não é. Mais um, tenha paciência, a gente chega lá. O número aqui, o quociente está crescendo, já está no 51.
já está no, aliás, o quociente está diminuindo e o divisor está crescendo, mas ainda não dá, entendeu? Sobre o resto 32 e o 51 ainda é maior que o 39. Próximo 41. Opa, está se aproximando aqui, mas ainda não é sobre o resto. O próximo é 43. Pronto. Dividindo 2021 por 43 dá 47, sobra resto 0. Então a conta aqui deu exata, significa dizer o quê? Que o número 2021 não é primo. E se o resto aqui tivesse dado um resto diferente de 0, tivesse dado 1, 2, qualquer coisa aqui? Bom, como o 47 já é maior do que o 43, ou o divisor já é maior que o 43, então se o resto fosse diferente de 0, você ia concluir que ele era primo. Não precisava fazer mais conta, tá certo? Nesse caso, a nossa conclusão é o que o 2021 não é primo, ok? Então tá aí que a nossa questão escrita de forma correta, né? Seria assim, letra B, não é um número primo, tá certo? Mas como esquecemos o não na hora de copiar a questão, ela será anulada e atribuída aí os 2 pontos da questão para todos os participantes da oficina, ok? Vamos à próxima. Chama-se número primo todo número natural que admite apenas 2 divisores. Quem são esses 2 divisores? O número 1 e ele mesmo. Considerando esta definição, a quantidade de números primos que pertencem ao conjunto P, aí está aqui o conjunto P, 0, 1, 2, até o 20, Então vamos lá, vamos fazer aqui, escolher aqui quem é primo aqui. O 0 é primo? Olha, o 0 é o número mais solidário que existe na matemática. O 0 ele é múltiplo de todos os números naturais. Você pode dividir o 0 por 1, dá 0. Você pode dividir o 0 por 2, né? Também dá 0. Dividir o 0 por 3, né? Então o 0 ele tem infinitos divisores. Todos os números naturais ele divide o 0. Ele é chamado de múltiplo universal, tá certo? Você não tem nada, né? Mas quer dividir para 20 pessoas, quanto cada um vai receber? Se você não tem nada e vai dividir para 20, cada um vai receber nada, que é o 0, né? Aqui, então o 0 é divisível por qualquer número. E não divide ninguém, o 0 nunca dividirás por 0, né? O primeiro mandamento da matemática. O 0 não é divisor de ninguém, mas é divisível, é múltiplo de todos os números naturais, ok? Então o 0 está descartado. O número 1, ele só tem um divisor. Então o número 1 ele não pode ser primo, porque para ser primo tem que ter 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Mas ele mesmo não é 1, mas só tem um divisor. Então, por definição, número primo tem que ter 2 divisores. O número 1 e ele mesmo, certo? Não pode ser 2 divisores iguais. Logo, 1 não é primo. Sabemos que o 2 é o único número par que é primo. Então, o 2 aqui é um número primo. Todos os demais pares serão eliminados aqui. O 6, o 10, o 8, certo? Vai sobrar só os ímpares. Agora, entre os ímpares que restam, nós temos aqui os múltiplos de 3, né? Que é o 9 e o 15. Então, eliminando aí o 9 e o 15, que são múltiplos de 3. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 5 é 15. O que sobrar aqui vai ser os nossos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19. Contando aqui, dá quantos? 8 elementos. Ok? Então, de 0 a 20, nós temos 8 números primos. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Um método para determinar o número de divisores de um número natural qualquer consiste em escrever esse número como um produto de fatores primos. Tomar o sucessor de cada expoente e fazer a multiplicação deste. É aquele método que a gente fez na primeira questão. O resultado é a quantidade de divisores do número natural fatorado. Usando esse método, pode concluir que o número de divisores do número 144 é. Então vamos ver aqui, vamos fatorar aqui o 144, certo? 144 dá para dividir por 2. Quanto dá? 72, né? 72 ainda dá para dividir por 2. Dá 36.
36 dividido por 2 dá 18. 18 ainda dá para dividir por 2, que dá 9. 9 não dá por 2, dá por 3, que dá 3. E 3 por 3 dá. Está aí a fatoração do número 144. Então, como podemos escrever o número 144? Podemos escrever como sendo 2 vezes 3, não é? Só que escolher os expoentes. Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, está aí 2 elevado a 4. Quantos 3 tem aqui? 1, 2. Então, 3 elevado a 2. Então, 144 é 2 a quarta, que é 16, vezes 3 a quarta, que é 9. 9 vezes 16, 144. Ok? O que a gente faz agora? Nós vamos pegar os sucessores dos expoentes. Quem é os expoentes? É 4 e 2. Quem é o sucessor de 4? É o 5. Quem é o sucessor de 2? É o 3. Então, vai ser 5 vezes 3. Ou seja, o sucessor de 4 é 4 mais 1. O sucessor de 2 é 2 mais 1. Ou seja, é 5 vezes 3, que é 15. Então, o número 144 tem 15 divisores. Ok? Não é legal esse método? Ele serve para qualquer número natural. Vamos para a próxima. O máximo divisor comum, o famoso MDC, de 12, 18 e 30 é... Nós queremos calcular aqui o MDC, né? De 12, 18 e 30. Há várias maneiras de calcular o MDC. Eu vou fazer aqui de duas maneiras diferentes. A forma mais simples seria a gente escrever os divisores de cada um, né? A gente escrever aqui os divisores de 12, né? Quem são os divisores de 12? 1, 2, né? 3, 4, 6 e 12. Escrever os divisores de 18. Quem são os divisores de 18? 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E os divisores de 30. 30 é divisível por 1, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Eu coloquei aqui em azul os divisores comuns. Comuns aqui está nos três aqui ao mesmo tempo. Observe que 1, 2, 3 e 6 são divisores comuns. Nos interessamos saber quem é o máximo, né? O máximo divisor comum. Entre os comuns, entre o que está entre, quem é o máximo, quem é o maior? O maior aqui é o número 6, tá certo? Então, essa é a maneira de calcular o MDC. Se for números pequenos, até que é fácil. Para números maiores, é melhor um outro método que seja mais prático, tá certo? Mas essa é uma forma de determinar o MDC. Vamos fazer essa mesma questão utilizando aqui a fatoração simultânea, né? Fatorar simultaneamente é fatorar os três números ao mesmo tempo. Então, a gente vai pegar 12, 18 e 30 e fatorar aqui. Vamos dividir eles por 2. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9 e 30 por 2 dá 15, né? Então está aqui, dividimos. Ainda dá para dividir por 2, porque aqui o 6 é par, né? Então o 6 dá para dividir por 2, que dá 3, o 9 e o 15 não dá, repete. Agora dá para dividir por 3, o 3 dá 1, o 9 dá 3 e o 15 dá 5. Tá aí. Dá para dividir por 3, porque o 3 divide por 3, o 5 e 1 repete. E dividido por 5 dá 1 e 1. Então está feita aí a fatoração simultânea do 12, 18 e 30. Como é que eu calculo o MDC a partir daí? Note o seguinte, eu vou fazer aqui novamente, esse 2, ele dividiu o 12, o 18 e o 30, ok? Dividiu os três números, vou circular ele aqui. Esse 2 em azul que eu coloquei aqui, ele só dividiu o 6, ele não dividiu o 6 nem o 15, ok? Então nós não vamos pegar ele. O 3 aqui que eu circulei, ele vai dividir aqui nessa linha, o 3, o 9 e o 15. 3 por 3 dá 3, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3 e 15 por 3 dá 5. Então ele divide os três números, então vou circular ele. Esse 3 aqui em azul só divide o 3, ele não divide o 5 nem 1. E esse 5, coloquei aqui em lilás, só divide o 5, o 1 repete. Então, a gente vai pegar esses números que dividem a linha inteira, os três valores, e multiplicar eles, as bolinhas, né? Essas duas bolinhas. Então, o MDC de 18 e 30, 12, 18 e 30 é 2 vezes 3, que é 6. Ok? Então, está aqui o MDC dos três números. Próximo. Temos uma questão aqui um pouco maior. Diz assim: um professor de educação física junta duas turmas para aplicar uma atividade esportiva.
Essas turmas têm respectivamente 42 e 48 alunos. Vai juntar todo mundo. Vai ser uma festa só. Ele precisa dividir os alunos em equipes, de modo que cada equipe tenha o mesmo número de alunos e seja o máximo possível. Além disso, cada equipe só pode participar alunos de uma mesma turma e nenhum aluno pode deixar de participar. Respeitando as condições estabelecidas pelo professor, podemos concluir que serão formados. Veja bem. Bom, nós estamos querendo dividir esses alunos, né, são 42 numa turma e 48 no outro, de modo que cada equipe tem a mesma quantidade de alunos. Então nós precisamos de um divisor comum de 42 e 48. E queremos que cada equipe seja máximo. Então nós queremos o máximo divisor comum. Então, o que nos interessa nessa questão, a princípio, é saber quem é o MDC de 42 e 48, que a gente vai descobrir quantos alunos devem existir em cada equipe, né? O máximo, né? Bom, então vamos calcular aqui o MDC de 42 e 48, né? Tá aqui. Fizemos aqui a divisão, você já sabe como faz. 48 por 2 dá 21, 48 por 2 dá 24 e assim sucessivamente. Na primeira linha e na quinta linha aqui, ó, esse 2 dividiu os dois números e esse 3 também dividiu os dois números. A gente já aprendeu que o MDC é só multiplicar essas bolinhas aqui, esses números que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, nosso MDC vai ser 2 vezes 3, que é 6. Ok? Então, o MDC vai ser 6. Cada equipe vai ter 6 alunos. Então, como essa turma aqui tem 42, 42 dividido por 6 dá 7, né? E 48 dividido por 6 dá 8. Uma turma vai ter 7 equipes, né? A primeira turma, e a outra vai ter 8 equipes com 6 cada uma. Então, ao todo vai ter 15 equipes com 6 alunos, que é a nossa letra C. Ok? Então, tá aí, letra C. Próximo. O mínimo múltiplo comum de 20, 24 e 30 é. Agora nós queremos o mínimo é menor, múltiplo comum de 20, 24 e 30. Ok? Há várias maneiras de fazer o MMC, mas eu vou fazer aqui a forma mais usual, né, mais utilizada, que é a fatoração simultânea, certo? Vou fazer, a gente já sabe fatorar simultaneamente. Então a gente vai pegar aqui 20, 24 e 30 e dividir por 2, dá quanto? 20 por 2 dá 10, 24 por 2 dá 12 e 30 por 2 dá 15. Ainda dá para dividir por 2. 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6 e o 15 repete. Não dá para dividir o 15 por 2. Ainda dá para dividir por 2 porque tem um 6 aqui, então vai ficar 5, 3 e 5. Agora dá para dividir por 3, o 5 vai ser repetido, 3 por 3 dá 1. E por 5 dá 1, 1 e 1. Qual a diferença? Nós vimos lá que no MDC, no máximo divisor comum, pegava apenas aqueles fatores que dividia todos ao mesmo tempo. Aqui não, aqui a gente vai multiplicar todo mundo. A gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Certo? Então MMC de 20, 24 e 30 vai ser igual a 2 elevado a 3, ó, coloquei aqui de verde, ó, esses 2 aqui, ó, coloquei de verde, ó, o expoente. 3 elevado a 1, esse 1 não precisa ser colocado, é desnecessário. Coloquei aqui apenas para exemplificar para vocês, didaticamente, né, para vocês entenderem. E 5 também só tem 1, também esse 1 não é necessário colocar, poderia ser 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5, ok? Vamos calcular as potências. Quanto é 2 elevado a 3? Ah, professor, é 6, 2 vezes 3, 6. Não faça isso. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 3, vezes 5. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Ok? Então, nossa resposta aí, 120. Nossa questão de número 9. Um estudante observou que o seu pai toma certo remédio a cada 3 horas. Já sua mãe toma esse mesmo remédio a cada 4 horas. Se ao acordarem às 6 horas da manhã, ambos tomaram o remédio, em qual horário os dois tomarão juntos o remédio novamente? Ok? Então vamos entender. O pai toma o remédio de 3 em 3 horas. 3, 6, 9, 12, assim sucessivamente. E a mãe de 4 em 4 horas, né? De 4, 8, 12. Esse é o espaço, é o intervalo de tempo em que elas tomam o remédio. Nós queremos saber quando é que, de quando em quando, né, eles vão tomar junto, de quanto em quanto tempo eles tomam junto. Bom,
o que nós queremos saber é um múltiplo comum de 3 e de 6, de 3 e 4, aliás. Esse múltiplo comum, né? Ele vai ser, nós vamos fazer aqui a fatoração simultânea, vai ser 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, o MMC de 3 e 4 é 12. O que é que isso significa? Isso significa que de 12 em 12 horas os pais tomam remédio junto. Ok? Mas não vem aqui e marca o 12 não, preste atenção. Eles tomam remédio junto de 12 em 12 horas. A última vez que eles tomaram remédio junto foi 6 horas da manhã. Tá aqui, ó. 6 horas da manhã. Como eles tomam de 12 em 12 horas, quando vai ser a próxima vez? A próxima vez vai ser às 18 horas. 6 mais 12, 18. Ok? E nossa última questão. Quantos divisores ímpares tem o número 36? Bom, 36 não é um número tão grande, dá para a gente descrever aqui todos os seus divisores. Quem são os divisores de 36? Vamos lá. Passei demais. Opa, voltando um pouquinho aqui. Pronto, os divisores de 36 é 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Então, são os divisores de 36. Nós queremos os ímpares. Quem são os ímpares aqui? O número 1, 3 e 9. Então, logo o número 36 tem 3 divisores ímpares, tá certo? Letra D de dado, a nossa questão. Então tá aí, já tinha feito o slide para vocês, mas resolvi fazer esse vídeo para complementar, tá certo? A Olimpíada não exige que seja feito vídeo no edital, toda a oficina vai ter o slide correção. Em alguns casos que eu tiver oportunidade e tempo para fazer, estarei fazendo alguns vídeos para vocês, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.